pessoal, boa noite. Hoje é sexta-feira, semana terminando e aqui no Só Esportes você fica por dentro de tudo. Vamos ver o que vem por aí. A preparação dos times da capital para a estreia no Mineiro. Cárdenas no Galo, Levi falou o que pensa da contratação. Depois de apresentar Mena, Cruzeiro pode anunciar volante e zagueiro. Isso e muito mais agora no Só Esportes. É domingo. Domingo começa o Campeonato Mineiro. Para todos nós mineiros que podemos acompanhar aí esse campeonato, Atlético, Cruzeiro, América, os times do interior. E a partir de agora eu quero você comigo mandando a sua mensagem. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe @programasoesportes.com.br. E para falar tudo do Mineiro que vai começar, Álvaro Damião. Muito boa noite, Álvaro. Boa noite, um abraço para você. Que saudade que eu tava do Campeonato Mineiro. Não aguentava mais de anunciar numa sexta-feira a rodada do final de semana. Seja bem-vindo ao Campeonato dos Mineiros. E hoje o convidado especial, Marconi Barbosa, diretor de marketing do Cruzeiro. Boa noite, Marconi, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu estava vivendo a mesma expectativa aí do Álvaro, viu? De voltar, de a bola voltar a rolar, né? E com o Campeonato Mineiro. Tava com saudade? Já, bastante saudade. O Campeonato Mineiro é um campeonato que alimenta a rivalidade, é o começo do ano, o começo da temporada, movimenta o torcedor, é importante para os mineiros. Ramon Salgado, boa noite, Ramon. Olá, Yara, boa noite, Álvaro, Marconi. E um detalhe, esse negócio, eles costumam dizer que o Campeonato Mineiro não vale nada. Isso é uma conversa fiada. Quando perde, o Campeonato Mineiro é muito importante, como o paulista é, o paranaense, o baiano, enfim. Carioca, não, que o isso é um álibi de quem perde o campeonato, viu? Sempre, esse negócio de falar que o Campeonato Mineiro não vale nada. Quando perde, a conversa é só essa. É álibi de quem perdeu. Mas eu fico satisfeito de estarmos recebendo aqui o Marconi para falar das coisas aí do marketing. Portanto, você que está em casa, fique atento aí. E daqui a pouco tem mais uma convidada que vai chegar aqui ao nosso programa. Mas eu tô com a saudade dela danada. Ano passado você abraçou, né? Eu beijei e deu certo. Deu certo? Mas onde é que eu vou parar? Então daqui a pouco, uma convidada que vai ser especial no programa Só Esporte. Esse amor. Esse ano ela vai ser disputada, tá, gente? Ainda Ela não tá sempre, certo pra onde ela vai. sempre foi, cara. Que isso? Sempre. Sempre, mas aí você foi lá, deu aquele abraço, aquele beijinho, e aí? É porque eu achei ela muito bonita, me esqueci, ela tá mais bonita ainda. Então daqui a pouco a gente vai conferir. Então vamos dar uma olhadinha aí nos confrontos dessa primeira rodada do Campeonato Mineiro. Coloca aqui na tela pra gente. Então, domingo começa o Campeonato Mineiro de 2015, Atlético Mineiro e Tupi, às 17 horas, 5 horas da tarde no Independência, o RT e Boa Esportes, também às 5 horas, Caldense e Mamoré, também às 5 horas da tarde. Esses aí são os 3 primeiros confrontos aí do Campeonato Mineiro. Tombense e Vila Nova, no mesmo horário, Guarani e América, também no mesmo horário, Democrata de Governador Valadares e Cruzeiro, às 7h30 da noite no domingo. Começa quente e vejo aí com essas colocações aí, o grande favorito dessa rodada para mim é o Atlético. O grande vai sair na frente? O time está pronto, o time tá arrumado. Então eu vejo o Atlético, ele já começa em casa, inclusive,
casa cheia, eu não tenho dúvida. Dessa rodada aí o Atlético é o favorito. Qual é o jogo mais difícil aí dessa abertura, Álvaro? Não tem. Para mim, eu não tenho a mesma opinião do Ramon, não. Eu não acho que o Atlético seja o favorito da rodada, não. Acho que outros vão ganhar também. O Atlético tem condições de ganhar, claro, vai jogar em casa, diante de seus torcedores, quase todos os ingressos já vendidos. É a estreia oficialmente do Atlético na temporada, mas eu acredito no Cruzeiro lá em Governador Valadares. O Cruzeiro vai com um time, não é aquele do ano passado, o torcedor tem que acostumar com um novo time. Eu acompanhei a entrevista coletiva agora do Marcelo Oliveira e ele foi bem claro, o Cruzeiro tem que encaixando porque perdeu jogadores, mas trouxe outros grandes, importantes jogadores também. Tem que encaixar. Eu acredito no encaixe do Cruzeiro muito em breve. E aí, Marconi, como é que está a expectativa aí, como é que está o planejamento do marketing para esse início aí de Campeonato Mineiro? Bom, o Ramon falou que a rodada vai ser quente, ela vai ser ainda mais quente para o Cruzeiro, né? Que estreia na minha terra, em Governador Valadares, uma terra bem quente, né? O time de lá ontem treinou era 7h30 da noite. Não. Eles que estão acostumados. Você imagina. Quente nos dois sentidos, no futebol e na temperatura, que é ali de lascar o cano. Valadares é uma cidade bastante quente, né? Tem uma serra, um morro bem em frente, o Pico do Ibituruna, né? Que é uma pedra não sei que material que é aquela pedra ali, mas ela é bonita, né? É muito bonita a paisagem, mas ela recebe o sol durante todo o dia e devolve o calor para a cidade. Reflexo, né? Então a cidade é bem quente, mas voltando à pergunta, né? Nós estamos com uma expectativa muito boa para esse início de temporada. O nosso programa de sócio-torcedor, do sócio do futebol do Cruzeiro, o nosso torcedor ele é muito influenciado pelos resultados do time nos jogos, né? E esse período sem jogos ele acaba impedindo um pouco o nosso crescimento, né? O Cruzeiro tem hoje 67 mil sócios, mas encerrou dezembro com 67 mil sócios. Nós vínhamos aí no ano passado com um histórico de quase 2 mil sócios por mês e essa virada de dezembro para janeiro, essa realidade não se apresentou. Amizade, amizade à parte do negócio é outra história. Eu já vou na sua garganta. Por que é que o Cruzeiro caiu de segundo colocado para quinta colocação? Bom, na verdade o Cruzeiro ele não caiu de posição, né? Embora, minto, né? De fato nós descemos na posição do ranking, mas não porque nós diminuímos o nosso quadro de sócios. Na verdade, os outros clubes que estavam ali adormecidos, né? Criaram os programas, estruturaram seus programas, tiveram aí também a inauguração de seus estádios, é o caso de Corinthians e Palmeiras, né? 2 gigantes aí em número de torcida, né? No Brasil. Eles tiveram uma estruturação melhor e atraíram mais esses torcedores. O fato é que a grande questão do sócio, né, não é você atrair o sócio para o programa. O mais importante é você manter o sócio dentro do programa e isso o Cruzeiro tem conseguido fazer. Terminamos o ano com 67 mil sócios e continuamos com essa base de 67 mil. Então nós não temos sofrido perda de sócios. O nosso desafio agora é atrair novos sócios. Acredito que com o início aí da bola rolando, a gente já começa a atrair de novo a atenção da torcida de forma geral para o futebol. Mesmo porque são muitos campeonatos aí, né? Cruzeiro tem Copa do Brasil, tem Campeonato Mineiro aí agora, tem Libertadores, então assim, tem o Brasileiro. A tendência é que o ano está começando, né, Marconi? Mas fica esse período de dezembro e janeiro sem jogos, né? Acaba que a atenção do torcedor ele fica dispersa, né? Então ele deixa de ficar atento a futebol, a jogo e, consequentemente, também influencia na atração de novos sócios para o programa. Agora, com o início do Campeonato Mineiro, eu tenho certeza que a nossa realidade será diferente. Eu vou um pouco mais além. Eu acho que tão mais importante, Marconi, do que essas comparações que existem, elas são inevitáveis. Quem tem mais sócios, se é o Cruzeiro, se é o Internacional, se é o Palmeiras, se é o Atlético, se é o Corinthians, eu acho que mais importante do que essas comparações é como o clube está atendendo os sócios que ele tem. O que ele está fazendo pelos sócios que ele tem e se aquele número de sócios que ele tem atende ao que o clube quer. Não adianta você pular de 67, hoje são 67 mil, né? Pula de 67 para 120, mas não consegue atender 120, não consegue fazer pelo 120, o que adianta? Então é melhor se você tem um estádio com capacidade para 60 mil torcedores. 64 mil. Se você tem um estádio com capacidade para 64 mil torcedores, é muito melhor você ter 70 mil sócios
que participam do clube e que o clube Sim. atende a 70 mil. O que adianta você ter 140 mil se você não tem um estádio para todos eles? Né? O programa do Cruzeiro ele não está caracterizado exclusivamente com o ingresso, né? Ele não é um pacote de ingressos. Existe um pacote de benefícios também atrelado ao programa. Então o Cruzeiro tem condições sim de superar o limite do Mineirão, que hoje está na casa de 64 mil torcedores. Nós temos condições de superar essa marca em função das outras propriedades que estão atreladas também dentro do programa. Um dado importante também, Álvaro, que não é só a quantidade de sócios que o clube possui, mas o tão importante quanto isso é quanto esses torcedores, quanto esse quadro remunera o clube, né? Então o Cruzeiro consegue hoje, com 67 mil sócios, ter uma renda, um faturamento similar ao que tem aí clubes que têm muito mais sócios que o Cruzeiro. Era o que eu ia perguntar. O Cruzeiro teve nos últimos anos aí faturamentos muito próximo do que fatura o Internacional, que tem um quadro quase que o dobro de sócios do que o Cruzeiro possui hoje. Então essa matemática ela precisa estar ajustada para que você não tenha um número grande de sócios e fique bonito apenas desse número, de ser mais de 100 mil sócios ou mais de 200 mil sócios. O importante é o que esses sócios trazem de rentabilidade para o clube e o que o clube tem condições de oferecer para o sócio. Como ele atende esses sócios? Se ele tem estrutura para receber essa quantidade de torcedores que tem a intenção de contribuir de forma mais efetiva com o clube. A Yara está doida para chamar o comercial, mas aí eu faço a pergunta para você responder depois do comercial. Não é comercial, não. Eu quero dar notícia do Cruzeiro. Ah, também. Ah, não, porque o meu relógio está doido. Calma, hoje é sexta-feira, relaxa. Você está controlando o bloco de comercial Hoje é agora? Não, mas você já está querendo chamar o comercial? Ih, rapaz, mas agora você falou... E agora ele vai ficar no alvoroço total, porque a convidada está chegando aqui atrás, mas eu estou de olho nela faz tempo. Mas posso dar notícia aqui antes? Mas, claro... Ó, gente, porque o zagueiro Henrique estaria aí perto de ser anunciado pelo Cruzeiro. A Raposa negocia com o jogador do Napoli para reforçar a defesa da equipe nesta temporada. Os entendimentos aí entre a diretoria cruzeirense, representantes do jogador e o clube italiano estão avançados, estão avançando aí e ainda não foram revelados os valores da transação nem a forma de contratação. Se o zagueiro vem por empréstimo ou se o Cruzeiro vai adquirir parte dos direitos econômicos aí do jogador. Cabra boa. Queria ter uma filha assim, sabe tudo, tá vendo? Viu? Eu acho... É uma boa pro Cruzeiro? Maluco, ótimo zagueiro, muito bom. O mesmo passou pelo Palmeiras, que até o Filipão levou para a seleção, não é isso? Mas é um bom jogador. É bom jogador, é um zagueiro... Se efetivar a contratação, vai fazer um bom negócio. Eu também acho. Então é o seguinte, eu quero aproveitar o Marconi, porque esse assunto de marketing interessa muito, que a gente roda muito, sabe? A gente vai falar mais, Marconi vai ficar aqui com a gente. Mas eu quero uma pergunta para ele responder na hora que ele puder. Pode? Uma pergunta pode, mas eu estou de olho lá. Taça bonita. E o Cruzeiro está buscando aí também, gente, uma peça de reposição para o lugar de Lucas Silva. O time celeste estaria negociando com o volante Williams, aí do Internacional. A imprensa gaúcha divulgou que o Cruzeiro ofereceu em torno aí de 5 milhões de reais por Williams. Porém, 2 milhões seriam utilizados pelo Colorado aí para bater a compra de Newton, que se transferiu da Raposa para o clube gaúcho aí no início dessa temporada. Assim, o time do Rio Grande do Sul ficaria apenas com 3 milhões. Mas olha, se vocês observarem bem, é o segundo Júlio Batista que vai chegar, olha em físico. Mas que cavalo. Mas é volante, viu? Volante pegador. Volante, não é volante... Não, Brucutu não, é volantão mesmo. Você aí que acompanhou a coletiva do Marcelo Oliveira, agora no final da tarde, ele falou sobre o jogador, né? Porque quando se fala que vai substituir o Lucas Silva, você imagina um volante com a característica do Lucas Silva. Não tem nada a ver. O Lucas Silva é um volante moderno, que faz gol, que avança, se aproxima da área adversária, bate de fora da área. Não tem nada a ver. O William é um Pierre no Atlético. É um Leandro Donizete. É um cara para poder pegar. É um cara da pegada. Isso aí. E chego até a dizer que igual o Lucas Silva não tem no futebol brasileiro, com as características... Não tem que buscar, ué. Exato. Com as características do Lucas, não existe em time nenhum no Brasil. De finalização de média distância, de longa distância. É um jogador, eu diria que quase que perfeito. Então faça a pergunta para o Marconi para ele pensar até a volta do Não, eu quero saber, depois diante do que ele respondeu para mim e para o Álvaro, o que está passando pela sua cabeça, Marconi, que é o diretor de marketing do Cruzeiro, quais são os planos para recuperar esse terreno perdido? O que tem na cabeça, se você já vai ter essa resposta para dar para os amigos do Só Esportes. Enquanto o Marconi pensa aí, eu vou para um rápido intervalo. No próximo bloco, vou mostrar a nossa convidada aqui, que o Ramon Salgado já está chamando, já está gesticulando aqui. E daqui a pouco tem tudo para você sobre o Atlético. Não saia daí, tô te esperando, hein? Fique ligado.